Alô, torcida, como queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Então vem comigo, você que é torcedor do Flusão e quer saber de tudo que rola do Fluminense dessa nova etapa do Flusão. Vem comigo. Temos novidades nesse vídeo porque tem já um desfalque para a partida contra o Rivadavia. E já tá rolando polêmica, tá? Vou te explicar tudo que tá rolando aqui, tudo. Aqui você sabe que você sabe de tudo. Mas hoje, por favor, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Vamos lá, gente, vamos lá. Pô, tô animadaço. Que domingo gostoso que eu vivi, tá? Domingo ainda não acabou, graças a Deus. Agora estou indo para a igreja. Mas olha, que domingão delícia. Nossa, tranquilão e tal. Fui assistir um joguinho de tarde aí. Ó, se inscreve aqui no canal, tá? Senão eu acabo esquecendo. Se inscreve que estamos com quase 100 inscritos. Fui assistir um joguinho. Simplesmente, pô, o Santos Neymar metendo 3-0 no Vasco em São Januário. E eu falo aqui, hein? Torcedor vascaíno que assiste o Hora do Flu. Vocês precisam agradecer a Zubeldia, tá? Agradece, porque se não fosse Zubeldia, o Fluminense não tinha saído nem na semi do ano passado, na Copa do Brasil, e nem nas oitavas dessa, tá? Aproveita, que a farra da era Zubeldia pro Vasco acabou. Eu costumo falar entre amigos, eu acho que até aqui no canal também, porque eu considero vocês meus amigos, mas eu costumo falar que Zubeldia no Fluminense só foi bom pra uma coisa: torcedor do Vasco. Só pro Vasco que foi bom uma passagem de Zubeldia no Fluminense, tá? Prometo que eu não vou ficar falando de Zubeldia aqui, mas hoje, meu Deus, que jogo, hein? Fantástico de Neymar, hein? Gol de Gabigol. Neymar dando assistência. Não deu assistência, né? Foi o Léo Jardim falhando. E olha que Léo Jardim é melhor do que Fábio, segundo muitos aí. Que situação. Seguindo aqui, nós temos algumas coisas para trazer para você. Primeiro de tudo, uma oportunidade que está pintando aí no mercado, e eu queria trazer essa discussão por Hora do Flu, porque vocês são pessoas inteligentes. E sim, eu vejo todos os comentários, tá? Não consigo responder todo mundo, mas ler, eu costumo ler todos vocês, tá? Até os mal-criados, até você, mal-criado, eu tô te vendo. Olha, brincadeiras à parte, a gente tem essa notícia, né? Por quê? Primeiro de tudo, estou trazendo essa notícia porque é ex-moleque Tcherem. Quer dizer, é um moleque Tcherem, né? Não existe ex-moleque Tcherem. Ex-moleque Tcherem só quando sai da base, né? Tipo assim. Então ele é um moleque Tcherem. Revelado aqui, já foi importante pra gente, né? E o Atlético costuma ser uma equipe que o Fluminense, tem boa relação, né? E como o Fluminense e o Atlético tem essa relação legal, e o Alexander é um ex-moleque Tcherem, queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Fluminense poderia avaliar essa possível volta do Levado? Né? Para quem não sabe, esse era o nome dele no Twitter, né? O @Levado. Alexander perdeu espaço lá no Galo e tá aí, disponível para empréstimo, segundo informação aqui da Rádio Itatiaia. Vários clubes já começaram a sondar o jogador, né? Não sei se o Fluminense é um desses, mas eu queria ver com vocês se vocês acham que Alexander seria uma boa opção para a volância do Fluminense. Lembrando aí que a gente perdeu o Facundo Bernal, né? Então, na teoria, precisamos ali de mais uma peça no meio, na volância. Quero que você deixe aí a sua opinião. A minha opinião é o seguinte: Alexander é bom jogador, tem qualidade. Isso aqui eu falo com muita tranquilidade. É bom jogador, tem qualidade, só que tem duas questões que me deixam pensativos em relação ao Alexander. Primeira questão, a questão física, clínica, né? Como que está o Alexander? Será que o Alexander está machucando bastante ou não? Olha isso aqui. Olha só, na questão de lesões, ele não tem muitas lesões na carreira, até porque o Alexander é bem novo, tá? A gente tá falando de um Alexander que tem 22 anos só. 22. Caramba, tem muita bola, muita coisa ainda para acontecer na vida do Alexander. Mas tem uma preocupação minha, que foi essa última lesão aqui, ó, ruptura de ligamento do joelho, né? E que ele ficou 61 dias, sendo que no Flu ele também já teve uma lesão de joelho que muitos falam. Aí, Alexander, eu com todo respeito a você, eu não vou falar a mesma coisa, só vou citar aquilo que dizem, que depois dessa lesão do Alexander aqui,
né, ele mudou um pouco, né? Eu vou te falar, cara, teve uma época de Alexander no Fluminense, eu vou ser bem breve aqui, que eu achava que o Alexander era superior ao André e ao Martinelli. Na minha cabeça, ele viveu o auge mais bizarro que eu já vi. Ele marcava, chegava na frente, fazia gol e dava passe, era rápido. Então, assim, meio loucura um momento, assim, que viveu o auge dele no Fluminense foi muito auge, né? Foi muito bizarro. Aí teve essa lesão aqui, que ele ficou muito tempo, isso lá em 23, né? Aí a gente teve aqui uma outra lesão na coxa. Pode ver, não são tantas lesões, mas as lesões que ele teve, tipo essa aqui de 2022, 23 e essa 25, 26, que foi no início deste ano, foi no início desse ano essa ruptura de ligamento aí, deixou ele 61 dias fora, mais 26 dias. Então assim, não tem muitas lesões na carreira, é um jogador jovem de apenas 22 anos, tá, pessoal? Então assim, é aquilo, né? Só que essas lesões estão atrapalhando ao Alexander a ter continuidade. Só para você ter ideia, se tu perguntar para qualquer torcedor do Atlético Mineiro, eles são contra o Atlético a emprestar o Alexander, porque eles gostam do Alexander, acham que o Alexander tem bola para jogar e tem como entregar. Só que não vem conseguindo ter essa continuidade, aí o Atlético resolveu emprestar. Então, comente aí se você acha que seria uma boa oportunidade pro Fluminense aí, né, o Alexander. Pô, eu vou te confessar porque eu fiquei muito triste quando ele saiu do Flu, né. Cara, quando ele saiu do Flu, eu fiquei bem, né, ele saiu do Flu pra ir pro mundo árabe, né, na época. Confesso que eu gostava, sempre gostei muito do Alexander, sempre vi muito futebol nele. Hoje confesso pra vocês que eu não tenho acompanhado, né? Por isso que eu tô citando o que eu converso com torcedores do Atlético, né? O que eu tô trazendo aqui pros amigos, tá? Então comente aí se você acha uma boa ou não. Mas olha só, vários times da Série A já estão interessados nele. Não sei nem se até a gravação desse vídeo, você tá vendo esse vídeo, talvez o Alexander já foi anunciado em uma outra equipe, tá? Porque ele é um jogador que é bem visto ali no mercado. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é uma coisa que passou despercebido, eu não trouxe, e uma galera falou: Thiago, faltou falar sobre Felipe Melo como treinador do Fluminense. Vamos lá então. Galera, isso rolou muito. O Felipe Melo que falou isso aqui, né? Eu tô aqui no Caio Matias do Saudações Tricolores e ele fala o seguinte: eu falei em um determinado momento que não treinaria no Brasil. Isso aqui o Felipe Melo falou. Que começaria fora. Mas vamos lá. Chega um clube como o Fluminense e quer te contratar. Você vai falar o quê? Que não vai treinar no Brasil? Só se você for maluco. Cagalhão. Desculpa o palavreado. Né? Nem sei se cagalhão é pesado, né? Sinceramente não costumo usar. Ou não tiver preparado. Eu não sou maluco, não sou cagalhão e estou preparado, né? Então, ele negou, né, que teve contatos da diretoria do Fluminense que procura aí um treinador, né, mas afirmou que aceitaria o desafio caso o clube o procurasse. Vamos lá. O que tem de gente falando, pô, Thiagão, o Felipe Melo seria muito bom. Aí que tá, eu não sei. Entende? Porque o que eu sei é do Felipe Melo, que foi um jogador, foi importante, no vestiário era muito importante, era um líder nato, né? É um cara que sempre foi em relação a... Um cara que tem muita escola europeia, né? Ficou muitos anos na Europa, esses caras costumam, né? Aqueles que se interessam, abrir muito a sua mente em relação à tática, sabe? É um cara bem estudado. Eu acredito que o Felipe Melo será um bom treinador. E, na minha cabeça ele vai ser um treinador que vai fazer o time jogar pra frente. Eu vejo o Felipe Melo montando o time assim, pelo que ele já falou. Ele já falou que gosta de time que joga pra cima, que propõe o jogo. A nova geração de treinadores brasileiros, pô, ela vem pra dominar o mundo, na minha opinião. A gente tá falando de Fred, a gente tá falando de Thiago Silva, a gente tá falando de Felipe Melo, a gente tá falando de uma galera. Alex Cabeção, né? Tem uma galera, uma galera que brasileira, né? De ex-jogadores brasileiros que entraram nessa de treinadores e vão ser treinadores absolutos, como Felipe Luiz também já é um bom treinador, né? Um treinador de alto nível. Então, assim, eu entendo tudo isso. Só que no caso do Felipe Melo, eu não sei o que pensar, pô. Por quê? Porque eu não vi nada do Felipe Melo, tá? E até sobre isso, eu queria que você me deixasse quietinho, que eu vou trazer um vídeo pra nós sobre o Fred. Deixa eu quietinho. Tô preparando aqui. Mas porque o Fred ele já começou a mostrar o que ele pretende de futebol. E eu te garanto que o começo de Fred no Sub-20 tá sendo. E o que o Sub-20 tá fazendo dentro de campo tá sendo. Então, assim, calma.
tá? Não vou falar de Fred aqui, mas voltando a falar de Felipe Melo. É difícil falar que Felipe Melo seria boa ou não, porque ainda Felipe Melo não treinou nenhuma equipe. Nem que seja uma equipe sub-20. Eu acho que o Felipe Melo, de verdade, tá perdendo o tempo dele. Ah, não, Thiago, que agora ele é comentarista. Não, tudo bem. Então ele precisa escolher o que ele quer. Porque se o Felipe Melo já estivesse treinando pelo menos alguma equipe de base e mostrando pra gente pelo menos um portfólio, se você me permitir chamar assim, né, da gente poder analisar e falar como que ele pensa, o que ele tá vendo aqui. Porque assim, vamos lá, conhecer o Fluminense ele conhece. É muito importante pra história do clube. É um cara que tem uma visão de futebol legal. É um cara que comanda bem. É um cara grande no futebol, então isso tem peso, claro que tem. Beleza, mas assim, o portfólio, o que ele pretende fazer dentro das 4 linhas, a gente nunca viu. É uma folha em branco. Talvez está dentro da cabeça dele, mas ainda ele não expôs isto nas suas redes sociais, o que ele acredita, né? Bota um mapinha, fala, ó, gente, eu acredito aqui, que a saída de bola fazendo por aqui, paraná, paraná. Explica qual o estilo de jogo, né? Como pensa futebol. Faz acontecer. Bota a mão na massa, igual o Fred tá fazendo. O começo do Fred é maravilhoso. Porque ele desceu, tá lá na base, tá nos meninos e tá falando, é aqui, vamos lá, ponto, tu vai sair aqui, tu vai marcar ali. E tá funcionando. Então o outro fala, opa, o Fred já tem um catupiry, né, pra gente, opa, já tem, né, ó, que delícia. Sabe? Só que o Felipe Melo ainda é muito hipotético de como será o time de Felipe Melo. Então, assim, o Fluminense profissional já ser o laboratório, entre aspas, com todo respeito ao Felipe Melo, eu acho que é um pouco arriscado demais. Pode dar muito bom, como deu no Flamengo em relação ao Felipe Luiz. Pode ser. Mas se fosse pra arriscar eu arriscaria já o Thiago Silva, não o Felipe Melo. Porque eu acho que se o Felipe Melo quisesse entrar nesse meio mesmo, ele já tinha entrado. Nesse meio O Thiago só não entrou nesse meio de treinar porque ele tá jogando ainda, né? Então, o Thiago, se fosse pra uma pessoa que eu arriscaria mesmo, assim, falar, esse eu tenho garantia que esse aqui, já pode colocar, que vai dar uma de Felipe Luiz, o que fez no Flamengo, é o Thiago Silva. Já o Felipe Melo, eu não tenho certeza, tá? Então, é isso, não é que eu sou contra, não é que eu acho que não, é que eu não vi ainda o que o Felipe Melo está disposto a apresentar, e a gente tá falando de um time gigantesco, né? Então é isso, tá? Então é isso sobre Felipe Melo, e a pergunta é pra você agora, Tricolor, você que tá aí de boa, celularzinho aqui, ó, deixando já o like, pelo amor de Deus, né? Você que já tá deixando o like, você gostaria de ver Felipe Melo? Você acha que é uma boa? Você acha que o Felipe Melo funcionaria? É isso. Mas vamos então pro desfalque que virou polêmico. Polêmico. Na tela pra vocês, Riquelme Felipe tá fora do jogo contra o Rivadavia. Eu sei que tu vai falar, Tiagão. Mas, cara, desfalque. Mas o Riquelme Felipe já não vinha jogando em muito tempo. É verdade. Mas o Riquelme Felipe já estava ficando afastado das listas de relacionados de Zubeldia há muito tempo. É verdade. Felipe Melo até jogou bem nos amistosos, mas não ganhou mais minutos por causa de Zubeldia. É verdade. Só que aqui tem uma treta que você não tá entendendo. Hoje, na tarde de hoje, né, o Fluminense soltou uma nota oficial, olha isso aqui, explicando já a ausência de Riquelme Felipe, dizendo que o jogador reclamou de dores no pubis após o treino deste domingo. Então ele treinou hoje, sentiu uma dor e não viajou, né, para a Argentina. A delegação segue para Mendoza, né, na noite neste 2 de domingo, tá? Então o Fluminense viaja hoje, onde enfrenta o Independente Rivadavia. Beleza. Aí eu falo, Tiago, mas estranho, né, o Fluminense divulgar por que o Riquelme não viajou. Então, é estranho mesmo, porque o Fluminense não costuma divulgar, fulano não viajou por causa de dores naquilo, o outro não viajou porque sentiu um desconforto. Isso tudo sai no press kit pra gente da mídia, pra gente aqui, né, dos jornalistas, sai um press kit pra gente, né? E esse press kit consta ali, ó, Riquelme Felipe com dores no pubis não viajou, fulano com problema no joelho, não sei o quê. Mas agora o Fluminense fazer uma nota oficial antes de divulgar esse press kit, tudo isso porque saiu uma informação do PVC dizendo que o jogador estava afastado do Fluminense, da lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras, porque ele colocou 2 emojis, tipo agradecendo a Deus porque o Zubeldia foi embora. E isso não teria pegado bem.
Então, por causa disso, Fluminense já se antecipa dizendo que, ó, o Riquelme tá fora não é por causa das mãozinhas lá, não. O Riquelme tá fora por causa de um problema no pubis, né? Aí, muita gente já tá achando que não é verdade, né? E aqui não sou eu, tá? Eu até acho que deve ser isso aqui mesmo, né? Mas, se tu olhar aqui os comentários, tá aqui, ó. Ordem do Mário agora mudou o nome para dor no pubis. Ó, o meme aqui, ó. Se eu não me engano, esse aqui é o Broly, né? Pra quem assiste o Dragon Ball Z, né? Ó, o cara acha que eu vou acreditar. Aí eu postei aqui rindo, tá? Porque eu achei engraçado. Dor no pubis, essas estão não sei o quê, tem certeza que somos otários. Ó, não iam colocar o moleque mesmo. Ditador odeia não sei o quê. Foi Dores sim, não está sendo afastado porque reclamou do técnico não, imagina. Então assim, a torcida não acreditou nessa nota do Fluminense e disse que o jogador está, sabe? Não acreditou que ele não viajou por problema no pubis, e sim, porque o Fluminense está afastando o Riquelme Felipe mesmo por causa da sua postura, né, na demissão do Zubeldia, tá bom? Então é isso. Mas notícia triste é que Riquelme não vai ganhar a oportunidade. Agora, uma coisa que eu posso cravar pra você, meus amigos, de verdade, é o seguinte: Marcão, ele é famoso em dar oportunidade pra base. Ele é. Ele dá oportunidade, ele não é igual o Zubeldia, não. Tá? Então, assim, eu acredito que se não fosse essas dores no pubis, se de fato for isso, eu acredito até que seja, o Fluminense não ia mentir assim, né? Eu não acredito, né? Ele teria oportunidades com o Marcão, isso eu tenho certeza. Que o Marcão é esse tipo de cara, tá bom? Mas, infelizmente, menos um nome ali para um ataque que já tem, né, seus problemas, mas tá melhorando, tô feliz. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem você aqui um presentaço, desculpa que eu esqueci o boné. Os antiguinhos estão aqui, preciso comprar boné novo, né, gente? Eu só tô com esses 3 bonés aqui, ó. Vocês já estão cansados desse e desse aqui, ó. Vocês gostam desse aqui, né? Thiago, onde compra, meus amigos? Nunca mais achei pra comprar também. Ai, ai. Beijo, tá? Tô indo. Um ótimo domingo pra todos vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto.